Shalom, paz de Deus! E aí, tudo bem com vocês? Meu nome é Ellen e desejo a vocês um dia abençoado pelo nosso eterno Deus. Glória a Deus, né? Mais um dia aqui para a gente poder estar fazendo o nosso devocional, nossa reflexão, né? Minha reflexão barra devocional. Gravo esses vídeos para os meus amigos e amigas tá aí, né? Buscando estar mais próximo de Deus, né? Porque sempre me perguntavam, como você faz os seus devocionais? Eu falava como que eu fazia, mas porém eu não via eles colocando em prática. E aí o Senhor me trouxe, né, essa coragem, né, essa guia de poder estar aqui gravando o vídeo para vocês, para poder estar dando esse suporte para vocês, né, sendo um incentivo, uma inspiração para estar lendo, fazendo a leitura da palavra, né. Então, para esse devocional ficar completo, pega a sua Bíblia, pega um cafezinho para vocês acompanhar também e vai fazendo, acompanha comigo aí enquanto eu faço a leitura, né, para trazer mais verdade, mais franqueza e faça uma oração antes de vocês iniciar o devocional de vocês, tá? Faça uma oração e depois que terminar, faça outra oração agradecendo. Primeira oração, peça para o Senhor trazer clareza, agradeço o dia, peço ao Senhor para caminhar com vocês nesse dia. Quando terminar o devocional, agradeça ao Senhor por mais essa oportunidade, por esse momento que vocês estão tendo com Deus. Esforça, gente. Esforça para estar perto de Deus. Esforça. Porque se a gente levanta no nosso dia, entregando primeiramente as nossas afazeres a Deus, o resto do dia a gente vai dominar tudo. Não vai ter circunstância que vai derrubar a gente, tá? Então vamos nos atentar a isso, porque a gente precisa muito buscar de Deus, muito. O mundo está aí, se destruindo, guerras e corrupção e violência. Gente, se a gente não se apegar com a verdade do Senhor, nós não vamos dar conta de lidar com essas situações, né? Então são coisas que entristecem, que desgastam. E aqui na palavra do Senhor, nós nos restabelecemos as nossas forças, né? Restabelecemos o nosso ânimo, né? Através da palavra, né? E tem feito, gente, fazer a leitura da palavra tem feito uma diferença muito grande na vida de muita gente. Muita gente. Então, vamos lá? Eu acho que eu não estou esquecendo de dizer nada para vocês, né? Mas, tá. Grava esses vídeos também, não no intuito de como é que fala? De influência, de popularidade, de seguidores. Não, não, não. Não é esse o meu intuito. Tudo que eu tenho, eu preciso. Deus só prepara para mim. Não tem fins, esses vídeos não é para mim ter fins lucrativos, mas sim é uma forma de eu agradecer a Deus e fazer a vontade de Deus. E assim, eu sei que tudo que eu fizer não vai ser suficiente para recompensar o que o Senhor tem feito na minha vida, né? Tudo que eu preciso, o Senhor tem nos suprido, o Senhor tem nos sustentado. Então, assim, esses vídeos que eu gravo não é para ter influência, popularidade, seguidores, não. É simples e puramente para levar a palavra do Senhor. É uma forma de eu agradecer, sabe? De me agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Eu sei que meu português deve ter errado aí as frases aí que eu falei agora, mas eu acho que deu para compreender, né? O que eu quero dizer. É uma forma para que eu possa agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Por isso eu tô aqui gravando esses vídeos, porque a palavra do Senhor tem que ser multiplicada. A glória de Deus tem que ser multiplicada, né? Então vamos ateis, vamos encorajar, vamos evangelizar, vamos levar o Senhor Jesus, né? Todos os dias da nossa vida, por onde nós formos, por onde nós estivermos, né? Para quem for necessário, vamos levar o Senhor Jesus. Vamos lá? Então nós vamos dando continuidade ao capítulo 13 de Mateus. E agora vamos a partir do versículo 31, que é a parábola do grão de mostarda e do fermento. Na outra Bíblia vai falar, como que vai estar o título aqui na outra Bíblia? A parábola do grão de mostarda. Vamos lá. Outra parábola lhes propôs:
dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente a mais pequena de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas e faz-se uma árvore de sorte que vem as aves do céu a se aninhar nos seus ramos. Olha só, que lindo isso. O reino de Deus é como uma semente de um grão de mostarda, que apesar de ser a menor semente, quando semeada, ela se torna uma árvore de tamanho significativo. Aqui fala a maior, né? É a maior das plantas. E faz-se uma árvore, dela se faz uma árvore de sorte que as aves do céu venham fazer os seus ninhos nela. Ou seja, a palavra de Deus, o reino de Deus, tem essa semelhança. Desculpa aí alguns erros técnicos. Ai, meu Deus. Então, o reino de Deus é aquela árvore, né? Que todos se aninham nela, né? Que apesar de ser uma pequena semente, quando germinada, é a palavra, quando germinada no nosso coração, Deus nos transforma, fazendo-nos árvores onde nós podemos abrigar vidas, onde nós podemos trazer suporte para outros que estão juntos na caminhada, assim como essa árvore, né, que vem as aves dos céus para se abrigar, aninhar em seus ramos. Profundo, né? O versículo 33 vai falar do fermento. Outra parábola lhes disse: o reino do céu é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado, até que tudo esteja grande. Ou seja, o reino de Deus, ele cresce em silêncio. O culto assim, como se dizia, ele não é tão, como fala, gritante, não é aquela coisa gritada, não é aquela coisa escancarada, ele cresce em silêncio, né? Ele é transformado, ele é evoluído em silêncio. Uma massa de pão, para ela crescer, para o fermento ser ativo nela, aquela massa, se você aqui fala, se separa em 3 partes, né? Você esconde ela, você cobre ela com um pano, coloca numa bacia, cobre ela com um pano e ela vai crescendo, né? É em silêncio, é quietinho. Depois de um tempo você vai lá, aquela massa tá triplicado o tamanho dela, tá enorme, ela tá grandona, né? Então, o reino de Deus é assim, ele cresce em silêncio. Ele não precisa ser gritado, ser escancarado, ser, né, falado de forma escandalosamente, não. O Senhor Jesus, ele não foi assim. Ele não levou a palavra assim. Lá falou que o Messias que vinha trazer a salvação, o Messias esperado, você não ouviria os gritos dele na rua, não viria ele gritando com confusão, com briga com outras pessoas. Ele era, como se diz, ele era em silêncio, era escondido, mas porém não era escondido. Não era chamar atenção, não era gritado, né? Não era aquela coisa escancarada. Ele era influente, ele ficou famoso, o Senhor Jesus, ele ficou muito conhecido, mas não pelos gritos que ele dava, não. Pensa o Senhor Jesus falando do reino. Não era gritado, não era uma coisa escandalosa, era baixo, era calmo, né? Era calmo, não era aquela coisa escancarada. E assim é o reino de Deus, ele cresce em silêncio. A gente às vezes não vê, você não vê, mas quando você vê já tá, quando você lembra, já tá grande, já tá enorme,
né? É o 34. 34 é o, vai falar, deixa eu ver aqui, 34. Porque Jesus falou por parábolas. Porque o Senhor Jesus falou por parábolas, versículo 34. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que disse: Abrirei em parábolas a minha boca e publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, assim, o Senhor Jesus falava por parábolas para que aqueles que não tivessem, entendesse, tivesse compreensão, aqueles que não era estudado, né, eram pessoas simples, tivesse compreensão. Por isso que ele falava por parábolas, né? E porque também o profeta anunciou dessa forma, que ele viria, o Messias viria e falaria por parábola. Agora, a explicação da parábola do joio, versículo 36. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa e, chegando ao pé deles, os seus discípulos dizendo: Explique-nos a parábola do joio no campo. E ele respondendo disse-lhes: O que semeia a boa semente é o filho do homem. Ele está falando dele. Os discípulos pedem para o Senhor Jesus explicar a parábola do joio, né? E aí o Senhor Jesus fala que o que semeia a semente é o filho do homem, é Jesus. 38. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Os filhos de Deus e os filhos do diabo, os filhos malignos, aqueles que vêm para acrescentar no reino e aqueles que vêm para destruir, para tirar, né, trazer prejuízo para o povo de Deus. Aí fala aqui, né? 39. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é escolhido e queimado no fogo, assim será consumida a consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade. Aqui, ó. Eles colherão do seu reino todo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, os que são maus, que causam prejuízo para o reino de Deus, eles serão colhidos. Eles serão colhidos pelos anjos. Aqui está falando daqueles que servem a Deus e aqueles que não servem, que querem atrapalhar os que servem. E aqui fala no 42, esses que cometeram iniquidade, trouxeram escândalo para a obra, no 42 fala assim, ó, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. É a condenação, né? Já está falando da condenação. E 43, então os justos resplandecerão como o sol, e no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aqui está falando, aqueles que cometeram iniquidade, trouxeram prejuízo para o reino, eles serão lançados na fornalha, serão lançados no inferno. E aqueles que foram justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Ou seja, salvos, serão para a glória. 44. Parábola do tesouro escondido da pérola e da rede. São 3 parábolas aqui. A primeira parábola vai ser o tesouro escondido. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Antigamente, naquelas épocas de guerra, o que as pessoas faziam? Elas enterravam os bens delas, né? E assim, e aí quando passava a guerra, elas voltavam lá e desenterravam. Mas aí tinha pessoas que não era comum achar naquela época tesouros enterrados. Porque, às vezes, porque a quem enterrou morreu, ou porque não voltou, se restabeleceu em outra nação, outra terra, e não voltou para aquela terra para buscar. Então era comum que as pessoas achassem um campo.
tesouros, né? E aí, o que o Senhor fala? É como um tesouro, o reino de Deus é como um tesouro que o homem acha no campo. E ele entendendo, compreendendo que aquele tesouro vai trazer muito mais benefício para ele vai e vende tudo que tem e compra aquele campo para poder ter o direito àquele tesouro. É como a palavra. Quando reconhecemos que servir a Deus, que o reino de Deus nos traz muito mais benefício, nós vendemos tudo o que temos. O que nós temos? O que não era, como fala? Aquilo que não agradava a Deus, nós deixamos de lado. Aquilo que era da nossa carne, nós deixamos para trás. E arrendamos aquilo que realmente nos traz benefício, que é o reino de Deus, que traz benefício à nossa alma, à nossa vida, à nossa carne, à nossa família, os nossos filhos, entendeu? Então, o reino de Deus é isso. Quando compreendemos o que verdadeiramente é servir a Deus, nós deixamos tudo o passado, tudo aquilo que não agradava a Deus de lado e vamos servir a Deus, vamos viver para Deus, né? Viver o reino, né? 34. 34 vai falar da... Como é que é? 34 da pérola, né? Do 34, 44... Ah, é o 34 aqui. Eu acho que eu tô... Opa, errei. Gente, é o 44, perdão. 45. Tá. É o 45. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas e, encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Quando compreendemos que as coisas de Deus é mais valiosas do que as outras coisas, nós deixamos tudo aquilo que a gente tinha, coisas que não nos trazia, não nos fazia bem. Para quê? Para a gente viver o novo de Deus, para a gente viver o novo do Senhor Jesus, que é o reino de Deus. E pegamos ele como uma pérola, que é valiosa, né? E guardamos, e sabemos o valor dela, porque é o que vai ser mais beneficente para nós, né? Para as nossas vidas. É o que nos vai trazer prazer, é o que nos vai trazer alegria, é o que nos vai trazer amparo, confiança, né? Sustento. Opa! 47. A partir do versículo 47, a gente vai falar da parábola da rede. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a quantidade de peixes. E, estando cheia, puxam para a praia e, assentando-se, apanham para o cesto os bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação do século. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Aqui está falando também, é como o reino de Deus é como se fosse lançar a rede no mar e trazer aquele tanto de peixe, pegando muito peixe. E aí leva para a praia e lá na praia faz a separação dos peixes bons e dos peixes ruins. Quem faz essa pesca, quem faz esse lançamento das redes são os anjos. E lá eles vão separar os bons e os ruins, as pessoas boas e as ruins, e lançarão elas fora. E aí o Senhor fala, assim será na consumação, né, do mundo, né, na consumação dos séculos. Viram os anjos e separaram os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Versículo 51. Coisas novas e coisas velhas. E sendo-lhe Jesus, entendestes todas as coisas? Disse-lhes ele, sim. Disse, sim, Senhor. E disse-lhes Jesus, entendeste todas as coisas? Aqui o Senhor Jesus está falando com os discípulos. Disseram-lhe eles, sim, Senhor. E ele disse-lhes, por isso todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Aqui está falando dos escribas. Eles
por eles ter conhecimento das escrituras, das coisas velhas, do antigo, com o Senhor Jesus entendendo, trazendo o novo evangelho, eles pegariam, eles conseguiriam enriquecer de tudo aquele ensinamento, daquele estudo, daquele conhecimento para cuidar de uma família. Então fala, por isso que o Senhor Jesus fala que é um pai de família que tira do seu tesouros coisas novas e coisas velhas e coisas novas. Para quê? Para ensinar, para sustentar, para amparar os seus filhos. E assim é como foi Paulo. Paulo, ele era um fariseu, ele era estudado, ele estudou com grandes mestres. E aí ele pegou e fez o quê? Como ele tinha propriedade no antigo das escrituras, ele ajuntou com o novo do Senhor Jesus, com o novo evangelho que o Senhor Jesus trouxe, fez como que fala? Disseminou o evangelho, né, conforme o Espírito Santo guiava ele, e foi trazendo mais revelação sobre o reino de Deus. E hoje temos livro de Atos, livro de Efésios, de Eclesiastes, de Colossenses, Tessalonicenses, através de Paulo, né? E os que ele evangelizou também, né? Os discípulos dele também. E assim é assim que o Senhor Jesus fala, tipo, coisas novas e coisas velhas. É sobre isso. E aqui no 53, Jesus prega. Jesus prega em Nazaré. E é rejeitado pelos seus. Isso aqui é forte. E aconteceu que Jesus, concluindo esta parábola, se retirou dali e, chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde vem a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão, Judas e não estando entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali maravilhas. Não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Então Jesus foi, né, para a pátria dele, né, Nazaré, e lá ele era conhecido. E por ele ser conhecido, em vez dele ter mais credibilidade, das pessoas, os próprios escandalizaram dele, né? Porque ele chegou lá, ele foi ensinar nas sinagogas, ele foi ensinar, né, dando ensino nas sinagogas, e aí eles reconheceram, né, que eles viram, nossa, da onde que vem tanta sabedoria, da onde vem tanto entendimento, da onde vem tantas maravilhas. E aí eles reconhecem que o Senhor Jesus, ele era filho do carpinteiro, que a mãe dele chamava Maria, que os irmãos dele chamavam, então, Tiago, José, Simão, Judas, não é o Judas Iscariote não, tá? Judas, e as irmãs dele também viviam entre eles, então eles pegaram, em vez deles aproveitar, né? Nossa, que coisa linda, saiu, ele é um dos nossos, abraçar ele, tá? Assim, apoiar, não, eles não fizeram isso. Eles não fizeram isso. Eles rejeitaram o Senhor Jesus. E por causa da incredulidade deles, não foi operado muitos milagres ali, né? Aqueles prodígios ao qual o Senhor Jesus fez em muitas outras terras, né, outras cidades, eles não tiveram esse privilégio de... Dando continuidade, deixa eu dar uma pausa, mas vamos lá. Então, o que acontece? Eles não conseguiram ver as maravilhas que o Senhor Jesus tinha feito, os prodígios, né, os milagres, as curas, ressuscitar mortos, né, libertar endemoniados.
Então, por causa da incredulidade daquele povo, da própria terra dele, né? Ele não foi, ele não, ele fez poucos milagres naquele lugar. E assim, de fato é que é uma lei, dá para ver que é uma lei espiritual que aqueles que não têm gratidão, não têm respeito, não têm humildade, realmente eles não contemplam maravilhas, né, do Pai. O Senhor Jesus poderia ter feito grandes coisas, né, naquele lugar, mas não foi porque o povo rejeitou ele, né? Porque ele é filho do carpinteiro, ele é filho, conheço a mãe dele, conheço o irmão dele. Então, assim, isso também acontece nos dias de hoje, né? Quantos são rejeitados porque às vezes vai ler uma palavra, vai pregar uma palavra, vai falar das coisas de Deus para alguém e o Senhor usa de pessoas falhas. Não estou falando que o Senhor Jesus era falho, estou falando da gente, né? Quantas vezes a gente é desacreditado, é descredibilizado por causa do nossa origem, ou às vezes por causa do passado, né? Sendo que o Senhor Jesus fala que quando nós aceitamos o evangelho e carregamos o evangelho conosco, somos transformados, somos nova criatura, somos outros, né? Somos outras pessoas, somos transformados. Então, assim, o Senhor Jesus passou por isso também. Isso fica também para você que está aí desacreditado, descredibilizado, porque o seu passado foi foi errado, né? Você teve os erros do seu passado e você, eu não sou. Quem sou eu para estar evangelizando, falando do nome do Senhor Jesus? Fala do nome do Senhor Jesus, fala do que ele fez na sua vida, fala das libertações, porque o Senhor Jesus merece, não é por você, não é sobre você, é sobre o que o Senhor fez na sua vida, é sobre isso, é sobre o bem que ele tem feito na sua vida. Ninguém aqui nessa terra é certo, ou não é pecador, ou não tem erro, ou não tem suas falhas. O único perfeito que pisou aqui na terra foi o Senhor Jesus. E mesmo ele sendo perfeito, ele sendo santo, imáculo, não teve mácula nenhuma de pecado, não teve erro nenhum, mesmo assim ele foi descredibilizado, mesmo assim ele foi desacreditado, nem todo mundo creu nele, né? Infelizmente. Mas nós temos a oportunidade se nós recebemos o bem do Senhor Jesus, por que nós não podemos às vezes passar um carão para levar o evangelho, para falar das coisas do Pai? Será que ele não merece? Claro que ele merece. Ele merece o melhor de nós. Ele merece com excelência tudo que fizemos para ele, porque ele faz melhor do que nós faríamos para ele. E mesmo assim, ele faz nas nossas vidas, ele faz o melhor para nós. É isso que me move para mim estar gravando vídeo. Eu entender que eu não sou melhor que ninguém. Eu entender que eu tô aqui não por causa de mim. Eu tô aqui gravando esses vídeos porque é um direcionamento que o Senhor me deu. E eu preciso fazer o que Ele me manda fazer. Porque se eu amo Ele, se eu tenho gratidão, eu tenho que fazer o que Ele me direciona. E por que eu vou envergonhar de estar falando do Senhor? Por que eu vou me envergonhar? Porque você não é perfeita, porque você tem passado, porque... Tudo bem, pode falar. O meu mestre passou por isso primeiro. Quem sou eu para não querer passar? Quem sou eu para não querer aceitar uma humilhação ou passar uma vergonha, sendo que o meu mestre passou por isso primeiro? Então, essas coisas aqui, nem por isso o Senhor Jesus parou. Nem por isso ele não deixou de obedecer ao Pai. Nem por isso ele não deixou de cumprir o propósito dele. Nós temos que nos inspirar na força e na trajetória do Senhor Jesus, porque ele sim foi perfeito. Ele sim deu a vida por nós. Ele morreu na cruz. Ele sofreu o pior dos martírios que teve. O Senhor Jesus passou tudo para quê? Para que nós fôssemos salvos. E será que é demais a gente poder falar de Deus? Mostrar a Deus para o nosso vizinho? Mostrar a Deus para o nosso amigo de trabalho?
Ser fiel a Ele? Ou ser fiel, você acha que ser fiel é só estar lá na igreja? Não. Ser fiel é a gente carregar o Senhor Jesus, trazer Ele com nós e mostrar o Senhor Jesus, apresentar o Senhor Jesus para quem for necessário. Assim como Ele fez. Ele ensinou o reino. Ele sofreu tudo. Ele sofreu afronta, ele sofreu perseguição, ele sofreu calúnia, ele foi humilhado, ele foi torturado. Tudo para que hoje nós tivéssemos aqui essa liberdade de poder buscar, poder viver com Deus, poder nos ajoelhar e chegar a Deus através do nome dele, através do que ele fez. Porque quando encerramos a nossa oração em nome do Senhor Jesus, o Senhor Deus não nos vê, ele vê o sacrifício do Senhor Jesus que ele fez na cruz. Então, vamos ter coragem, vamos estudar a palavra, vamos fazer nosso devocional, vamos buscar estar mais próximo de Deus e vamos levar o Senhor Jesus por onde nós formos. É isso. Eu sempre vou falar, gente, eu não sou perfeita, eu sei que eu vou ter falhas ali, mas eu sei que eu vou cair em algumas circunstâncias da vida, que eu vou falhar. Eu falo cair é falhar em algumas coisas, mas o Senhor Jesus fala, uma coisa eu aprendi, e isso nunca vai sair do meu coração, é que temos que perseverar. Caiu? Levanta, limpa, sacode a poeira e volta. Volta a sua jornada. E é isso, gente. Essa é a minha reflexão, devocional. Espero ter trazido edificação para a vida de vocês, né? E está sendo muito bom. Que o Senhor Deus me dê força para estar gravando mais vídeos. Não está sendo fácil, está acontecendo muitas coisas. O celular falha, eu tenho que gravar de novo, e tem que editar, e é complicado. E o tempo vai correndo, vai passando, e é isso, gente. Mas eu vou tentando, tá? Tô tentando. Orem por mim. E eu peço ao Senhor que me ajude e me dê força para mim estar gravando vídeo para vocês, tá bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, próximo vídeo e capítulo, né? Que vai ser 14 de Mateus. Vamos falar da morte de João Batista. Até o final da semana, tamo aí com mais esse vídeo, tá bom? Fiquem todo mundo com Deus, Deus abençoe vocês. Shalom.